noite, pessoal. Coloquei uma imagem de Paulo no Areópago. Queria trazer uma reflexão aqui, né? Sobre o discurso de Paulo no Areópago. Naquele período ali onde Paulo vai no Areópago, em Atos 17, vai existir dois grupos ali, né, que estavam ali presentes. Eram os filósofos estoicos e os filósofos epicureus. Cada um deles defendia uma crença um pouco diferente uma da outra, mas que entrava em um conflito com aquilo que Paulo queria pregar ali, né? Mas Paulo ele acaba adotando um método filosófico, digamos assim, deles, entendendo o método filosófico deles para tentar adequar o seu discurso. Então, em Atos 17, Paulo ele vai afirmar que Deus criou todas as coisas e que Deus determinou um tempo definido, determinou um tempo definido para as nações. Deus ele ordena que todos se arrependam e ele vai dizer, Paulo vai dizer que haverá um juízo por meio de um homem ressuscitado. Isso acaba entrando em conflito, é um choque para aquela cultura, para aqueles ensinos filosóficos que existiam ali no período de Paulo. Paulo está basicamente dizendo que existe um juízo e existe uma responsabilidade humana agora de se arrepender. Basicamente é isso. Então, nos dias atuais nós também temos um determinismo clássico, dentro do calvinismo clássico, que vai afirmar que Deus determinou todas as coisas, inclusive os atos individuais de cada pessoa. Só que aí surge a pergunta: se Deus determinou todas as coisas, inclusive os atos individuais de cada pessoa, esse juízo seria justo se essa pessoa já foi pré-programada para não obedecer aquilo? Então, dentro da linguagem bíblica vai dizer que Deus ele anuncia um juízo para as nações e ele dá tempo para essas pessoas se arrependerem, porque os textos vão dizer que Deus ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Então existe uma responsabilidade humana. Então, dentro desse campo de determinismo, o que dá para dizer que Deus determinou biblicamente falando? Dá para dizer que Deus determina tempos, Deus ele conduz a história bíblica, mas Deus não determina cada ação humana. Isso é uma responsabilidade humana. Se arrepender do pecado cometido. Como a gente pode perceber esse governo de Deus nos tempos e na história, biblicamente falando? Na linguagem dos profetas a gente vai ver que Deus, ele, através dos profetas, ele vai anunciar, né? Por exemplo, o derramamento do Espírito, né? Quando acontece lá em Joel, já é profetizado isso aí, né? E aí quando acontece lá em Atos, o cumprimento daquilo ali, vai dizer, né? Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Eis que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Enfim, né? Existem várias profecias que vão mostrar que Deus governa o tempo das nações, né?
Deus ele governa a história, mas Deus não determina as ações humanas. Então não é nenhum absurdo teológico você dizer que Deus ele governa as nações, os tempos e os limites das nações e chama o homem para o arrependimento. Paulo mesmo vai falar isso aí, né? Existe uma ordem ali nos escritos do Novo Testamento, lá em Atos 17. Deus governa os tempos e os limites das nações. Ele ordena agora que os homens se arrependam. Então existe um chamado ao arrependimento. Então existe uma diferença muito grande entre a soberania bíblica, puramente bíblica, e uma soberania determinista absoluta, que vai dizer que Deus determinou todas as coisas, inclusive as ações humanas. É como se Deus dissesse assim, ó, que Ele está dando um tempo, Deus determinou um tempo, um limite para essa nação aqui, de Israel, um exemplo, né? A gente está dando. Deus determinou um tempo para a nação de Israel se arrepender, e se ela não se arrepender, vai vir um juízo histórico para essa nação. Então, uma coisa não contradiz a outra. Existe uma soberania de Deus que determina os tempos, os limites das nações, dentro da linguagem bíblica, e existe um Deus que ordena as pessoas que se arrependam. E agora essa responsabilidade ela é individual. Tanto é que lá nas cartas do Novo Testamento vai mostrar que muitos creram e mudaram de vida e abandonaram as práticas imorais ou as práticas que iam contra a mensagem do Evangelho. Mas existiu pessoas que rejeitaram e zombaram da mensagem anunciada. Então, biblicamente existe um cronograma, como no caso dos muros de Jerusalém, que vai ser citado lá em Daniel. Sabe, porém, que desde a saída para reedificar os muros de Jerusalém até data tal, ele vai estabelecer um cronograma ali, né? E aí, depois desse cronograma estabelecido, onde Deus estabelece um limite para o cumprimento daquilo, vai existir homens ali que respondem aquele chamado para reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém, e essas pessoas elas agem voluntariamente depois desse chamado. Lá em Jeremias também você vai ver ele dizendo da seguinte forma: ainda 40 dias, Jeremias ele vai como profeta ali anunciar um juízo ali depois de 40 dias, né? Ele vai dizer: se vocês não se arrependerem, enfim, né? Deus governando a história, Deus determinando o tempo e os limites das nações. Mas isso não envolve a decisão humana de obedecer ou de se arrepender. Então, biblicamente, logicamente falando, até dentro do judaísmo eles vão ensinar a mesma coisa, né? A justiça divina ela só pode fazer sentido se essa responsabilidade humana ela não for anulada. Então esse determinismo absoluto ele cai por terra. Beleza? Valeu!